Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência no nosso curso de eletro então? Agora a gente vai falar sobre as taquicardias de QRS largo. É um tema bastante interessante, um tema que cai bastante prova, tá bom? No finalzinho a gente vai falar sobre alguns ritmos de parada. Meu nome é Guilherme, eu sou seu professor do curso de eletro. Então, vamos revisar então, como eu falei, as taquicardias de QRS largo e os ritmos de parada cardíaca. Gente, nessa aula a gente vai focar principalmente nas taquicardias de QRS largo, regulares, que o exemplo clássico vai ser a taquicardia ventricular monomórfica, tá bom? A gente tem alguns tipos de taquicardia supraventriculares, que tem alguma aberrância de condução, que também podem dar taquicardia de QRS largo. Por isso que o nome da aula não é taquicardias ventriculares. Mas, para poder a gente otimizar o nosso tempo, a gente vai falar dessas taquicardias que são de origem ventricular, tá bom? A gente tem alguns tipos de taquicardia de QRS largo, que elas podem ser regulares ou às vezes até irregulares, que elas são polimórficas. Desse exemplo clássico é a taquicardia ventricular polimórfica, a clássica torsade de Pontes, que a gente também vai falar nessa aula, tá bom? A gente também tem algumas taquicardias de QRS largo que são muito irregulares, tá certo? Um exemplo clássico é a FA com aberrância de condução. Esse é um tema mais avançado, a gente vai deixar esse assunto para aula de tópicos avançados em cardiologia, tá? Vamos focar então nas duas principais? Começando pelas taquicardias de QRS largo, a gente vai falar sobre a taquicardia ventricular monomórfica, tá bom? Como eu falei, tem os outros exemplos, as conduções aberrantes supraventriculares, a FA com pré-excitação, mas o nosso grande objetivo é essa daqui, taquicardia ventricular monomórfica. Gente, o que é isso? É um ritmo cardíaco, taquicárdico, regular, uma frequência maior do que 100 por definição, mas geralmente nessa faixa aqui, ó, entre 130 e 200. O QRS mede mais do que 3 quadradinhos, não tem onda P, ou quando a gente consegue achar uma onda P, ela não está associada com o QRS, tá? A gente tem duas coisas bem interessantes que às vezes aparecem, que é a fusão e a captura. O que é a fusão? Tem um batimento com condução AV normal, que ele se encontra com um batimento de origem ventricular e ele faz uma morfologia meio intermediária entre um batimento normal e a da TV. O que é a captura? No meio de uma taquicardia ventricular, aparece um batimento perdido de condução AV preservada. Essas duas coisas são bem difíceis de aparecer, mas quando aparecem, elas dão um diagnóstico de taquicardia ventricular. Vamos ver um exemplo? Gente, uma taquicardia, QRS largo, RR regular, tem artefato aqui, o paciente mexeu na hora, mas isso aqui é uma taquicardia ventricular monomórfica e sustentada, né, porque ela está perdurando. Certo? Como que cai na prova então, gente? AVS, 56 anos, portador de doença de Chagas. Ao contrário das taquicardias de QRS estreito, principalmente a TRN, a TRAV, que ele sempre vai falar que é um paciente rígido, quando ele fala taquicardia ventricular, geralmente é um paciente doente, paciente isquêmico, paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, paciente com doença de Chagas, muito comum no Brasil. Então, ele sempre vai te dar essa dica na questão. Aqui é um paciente com Chagas, com disfunção ventricular importante, que dá entrada no pronto-socorro, com queixa de palpitações há cerca de 1 hora. Nega dispneia, nega do precordial, nega tontura, nega síncope, nega outros sintomas de instabilidade. A princípio, o paciente está estável. Ele usa enalapril, carvedilol, furosemida e espironolactona, tratamento para IC, e apresenta em seu estado geral, um estado geral bom, uma frequência de 190, uma PA de 13/8, frequência respiratória e saturações praticamente normais, sem outras alterações com esse traçado. Gente, o que a gente tem aqui? Taquicardia de QRS largo regular e estável. Então, a gente tem uma taquicardia ventricular estável. E qual que é a conduta? Nas taquicardias de QRS largo estáveis, esse paciente vai receber medicação. Qual medicação? A medicação mais correta é a amiodarona, tá bom? Paciente com doença estrutural, amiodarona para reverter o ritmo. E olha esse caso aqui. Paciente de 57 anos, procura atendimento médico com queixa de palpitação e dor torácica tipo aperto, ou seja, o paciente com dor por angina, que começou há 30 minutos. Chega hipotenso, ou seja, já tem 2 sinais de instabilidade, e a gente avalia o ritmo. O ritmo é uma taquicardia de QRS largo, regular. E pergunta qual que é a conduta. Paciente com taquicardia de QRS largo, regular, monomórfica, instável, ele vai receber cardioversão elétrica sincronizada. Lembrado do nosso mantra? Paciente instável ganha terapia elétrica, ganha choque. Mais uma, gente. Homem de 52 anos, hipertenso, vem com relato de palpitação
vômitos, dor torácica e sudorese profusa 2 horas. Exame clínico consciente orientado, com tempo de enchimento capilar de 5 segundos, ou seja, mal perfundido, normal é até 3. Sem sinais de congestão sistêmica ou pulmonar. Pressão arterial 100 por 60, uma frequência de 228, saturando 90% em ar ambiente, tem esse eletrocardiograma, uma taquicardia de QRS largo regular. Nesse caso, ele vai pedir a conduta mais adequada. A conduta mais adequada vai ser cardioversão elétrica. Primeiro estabiliza, depois olha a coronária. Gente, por definição, a gente está falando de taquicardia ventricular sustentada, não sustentada. O que é isso? A taquicardia ventricular ela é não sustentada quando ela tem no mínimo 3 batimentos, ou seja, não é extrasístole, pareada, são 1, 2, 3 batimentos. Os batimentos têm que ser rápidos, né? O intervalo, a frequência entre eles tem que ser rápida. E ela tem que durar até 30 segundos ou não causar sintomas. Isso é uma taquicardia não sustentada. Durou mais que 30 segundos ou causou sintoma, esse paciente tem uma taquicardia ventricular sustentada. Então, aqui um exemplo de um eletrocardiograma de um paciente com ritmo de base sinusal, mas que tem uma extrasístole, uma extrasístole, uma extrasístole pareada, ou seja, 2 extrasístoles juntas, e tem os episódios de taquicardia ventricular não sustentada, certo? Gente, vamos falar então agora no nosso outra perna do nosso fluxograma, são as taquicardias ventriculares polimórficas, que podem ser regular, mas podem ser irregulares também. Gente, a TV polimórfica, então, é uma frequência cardíaca maior do que 100, um QRS largo e que tem múltiplas morfologias, sendo que o exemplo clássico desse tipo de taquicardia, é a torsade de pontes. O que é a torsade de pontes, gente? Torsade de pontes é a torção das pontas. Parece que a taquicardia ela vai torcendo, a ponta vai diminuindo e aumentando, como se pegasse uma fita e dobrasse, tá bom? Essa é a torsade de pontes. A gente está classicamente associado a hipomagnesemia, tá bom? Essa é a questão clássica de prova, é uma das arritmias da hipomagnesemia. A gente pode ter uma TV polimórfica não torsade de pontes, que a gente tem várias morfologias de QRS que não necessariamente ficam alternando as pontas, tá bom? Então, nem sempre a gente vai ter essa morfologia clássica bonitinha, tá bom? Às vezes é um pouco menos definida, a gente chama só de taquicardia polimórfica. Vamos ver como isso cai na prova? Paciente de 55 anos foi hospitalizado por insuficiência cardíaca, tendo evoluído com parada cardíaca. Os exames laboratoriais iniciais são potássio de 3, valor de referência de 3,6 a 5,2, e o magnésio de 1,2, a referência é 1,7 a 2,1. Ou seja, paciente com hipomagnesemia. Creatinina de 0,8, valor normal, né? E dá um eletrocardiograma baixo, gente. Qual que é a conduta desse paciente? Vamos lá. Choque sincronizado de reposição de potássio e magnésio. Ele está hipocalêmico, ele está hipomagnesêmico. É uma possibilidade. Vamos lá. Choque não sincronizado de reposição de potássio e administração de furosemida. Furosemida na paciente com taquicardia instável? Não. Choque não sincronizado de reposição de magnésio apenas? Choque sincronizado de reposição de potássio e bicarbonato. Gente, aqui mais uma pegadinha que é importante. Taquicardia ventricular polimórfica, o aparelho ele não consegue sincronizar o choque, então corre o risco de ele não disparar a terapia, porque o que é sincronizar? Sincronizar é disparar o choque em cima de uma onda R para poder evitar o fenômeno de R sobre T, tá certo? Na taquicardia polimórfica ele não consegue fazer isso, então todo paciente com taquicardia polimórfica deve receber terapia de desfibrilação, tá bom? Nesse caso, desfibrilação, e como ele está com magnésio baixo, ele vai fazer, está com uma hipomagnesemia e vai repor magnésio apenas. A resposta mais correta é a letra C. E é isso que a gente tem aqui no nosso fluxograma do ACLS. A gente lembrar? Vamos avaliar o paciente, vamos monitorizar, colocar oxigênio se tiver indicação, pegar acesso venoso calibroso, fazer um eletrocardiograma, vamos ver se tem sinal de estabilidade ou de instabilidade. Se estiver instável, é terapia elétrica, é choque. Se for monomórfica, é cardioversão. Se for polimórfica, é desfibrilação. Se o paciente estiver estável, um QRS largo, ele vai ganhar amiodarona, se for monomórfica. Se for polimórfica, ele vai ganhar magnésio, tá bom? Como uma tentativa, certo? Tudo bem? É simples, mas a gente não pode errar. É uma questão que é muito de seguir o fluxograma. Vamos falar um pouquinho sobre ritmo de parada, pessoal. Isso aqui pode cair muito numa prova prática para vocês. Então, os ritmos de parada são basicamente divididos em ritmos chocáveis e não chocáveis.
Dentro dos ritmos chocáveis, aqueles que a gente trata com terapia elétrica, tem as taquicardias ventriculares. E aqui eu vou falar de mais 2 tipos, além dos tipos que a gente já falou, que é o flutter ventricular e a fibrilação ventricular. O flutter ventricular, gente, é uma taquicardia ventricular muito rápida, geralmente na beira dos 200 a 300 de frequência cardíaca. O ritmo é regular, não tem onda P, e o complexo QRS ele toma uma postura, como a gente consegue ver nessa figura que está muito legal, sinusoidal. É um ritmo ventricular que ele começa a acelerar tanto que ele começa a fazer uma reentrada em todo o ventrículo e ele começa a ficar como se fosse uma onda mais sinusoidal, tá bom? É um subtipo de taquicardia ventricular, tá? Já a fibrilação ventricular é a mais comum, responsável por quase 90% das paradas cardíacas. É um ritmo caótico, anárquico, a gente não tem complexo QRS organizado. Aqui um outro eletro muito feliz também, que capturou um paciente saindo de uma TV/flutter ventricular e entrando numa fibrilação ventricular, o ritmo fica caótico. Esse é um paciente que tem um ritmo totalmente desorganizado. Então aqui um raro exemplo de um eletro de 12 capturando uma fibrilação ventricular. Geralmente a gente não dá tempo, né? A gente cardioverte ou faz alguma outra coisa. Então para comparar, gente, TV monomórfica, TV polimórfica, flutter ventricular, fibrilação ventricular, certo? Todos esses ritmos são ritmos chocáveis. Vamos falar agora um pouquinho dos ritmos não chocáveis. A gente tem atividade elétrica sem pulso, vale a pena definir qualquer ritmo organizado que não seja uma FV, que é desorganizado, que não seja uma taquicardia ventricular e que não tenha pulso, tá bom? Então, esse é um. E o outro é a assistolia, gente. A sistolia é a ausência de atividade elétrica, só que a gente tem que lembrar de evitar de fazer uma cagada. O que é isso? A gente tem que evitar de sempre checar quando a gente tem um paciente que tem uma atividade elétrica, se os cabos estão conectados, se o aparelho está com ganho no máximo, e a gente sempre tem que tentar trocar a derivação. O que acontece? Às vezes, uma fibrilação ventricular muito fina, ela aparece como uma linha reta, e se a gente aumenta o ganho do monitor, a gente consegue identificar essa fibrilação e dar terapia de choque, que é o que salva. Às vezes a gente fala que o paciente está em assistolia, mas está com o cabo solto. Isso pode ser muito comum em cenário de prova prática. Às vezes o examinador tira o cabo e um dos seus pontos do checklist é fazer o protocolo de cabos, ganhos e derivação para identificar uma falsa assistolia, tá? E é sempre trocar a derivação, D1 para D2, D2 para D3, D3 para D1, para ver se a gente não está deixando passar nada por conta de posição de vetor, certo? Rapidinho sobre o tratamento, gente. Tratamento é fluxograma do SLS. Paciente não tem pulso, começa a ressuscitação, monitoriza o doente. Se for um ritmo chocável, choca, reanima, checa o ritmo. Se for um ritmo ainda chocável, choca, dá medicação e vai reavaliando. Sempre, lembrando sempre que a primeira medicação é a adrenalina, a segunda medicação é a amiodarona. Faz a amiodarona até 2 vezes, depois fica adrenalina, nada. Pesquisar sempre as causas reversíveis 5H e 5T. Paciente com ritmo não chocável, assistolia ou AESP, já começa a fazer a reanimação, já faz adrenalina, já considera a via aérea avançada e fica sempre reavaliando, redetectando. Se em algum momento ele virar um ritmo chocável, a gente choca e lembrar sempre dos 5H e 5T, tem que ter esse fluxograma em mente na cabeça, tá bom, pessoal? É isso, muito obrigado. Essa aula foi um pouco mais curta, mas é muito importante, bora fazer muita questão, porque isso aqui não dá para errar, tá bom, pessoal?